palavra que Deus separou para a nossa meditação hoje, ela fala diretamente para você que entende que brincar carnaval não ofende a Deus. Ou que entende que você brinca carnaval, mas na quarta-feira de cinza, você se cobre de cinza, você vai à igreja e você pensa que está tudo bem. Você que vive nesta ilusão, achando que não tem problema nenhum você passar 4 dias desagradando ao seu Criador, aquele que te deu fôlego de vida, e aí está tudo resolvido se no dia da quarta-feira de cinza você se resolve com ele. Não se resolve assim, não. Você precisa entender que você deve evitar o máximo de sua vida, até assistir, porque suja sua visão. Se você assiste, você está concordando com o mal, com a perversão moral, sexual, mental, psicológica, social. É muito suja a festa do carnaval. Ela é completamente contrária à vontade de Deus. E ela pode levar você para a morte eterna. Você precisa aproveitar esses dias que separaram para se prostituir, se permitir carnalmente fazer tudo que desagrada a Deus. Você precisa fugir dessa onda. Você precisa seguir o caminho que te leva para a vida eterna. Porque o preço do pecado é a morte. E você nem sabe se você vai chegar no 4º dia do carnaval vivo. Porque é muito imprevisível. Não é a saúde que determina que se você está com saúde, então você não vai morrer. É ilusão, é mentira. Você pode estar vendendo saúde. E você pode morrer a qualquer momento. E eu não estou sendo drástica. Eu estou sendo realista. Eu estou sendo sincera. Eu estou sendo movida por Deus para despertar você que ainda não começou o carnaval. Você pode ter ido anos anteriores, mas faça diferente em 2026. 2026 é um ano decisivo para você. Nós não sabemos o que nos espera. Sabemos só uma coisa, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Então, você que anda com Deus, não se preocupe. Você não tem o que temer. Já aquele que tenta burlar a lei de Deus para satisfazer ao pecado, ao desejo da carne, então realmente tenha cuidado, porque a palavra de Deus ela é muito clara no primeiro salmo, que diz assim, olha o título, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer
na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Olha o que diz o versículo 4. Não são assim os ímpios. Agora ele vai dizer a situação de quem não obedece a Deus e que faz questão de não obedecer. Ele diz que eles não são assim. Não são assim com os ímpios. Toda essa bênção, essa alegria não acontece na vida do ímpio. Mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Porém, o caminho dos ímpios perecerá. Aqui ele está sendo muito claro. Até hoje à tarde, eu não sabia que a palavra que Deus ia trazer para a nossa meditação seria o Salmo 1. Eu até pensei que em outra ocasião hoje, que eu me reuni com meus irmãos, e eu pensei que essa palavra ia ser lida naquele momento, porque Deus me entregou essa palavra. Mas deixa que era para agora, para você que precisa só de um alerta do Senhor, para você que o Senhor ama, porque o Senhor ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Ele não passa a mão na cabeça do pecador, mas ele ama. Ele fez mais que passar a mão. Ele fez muito melhor. Ele se entregou. Ele morreu na cruz. Ele sangrou até a morte na cruz. Por você. Você, pecador. Nós somos tão frágeis espiritualmente. E aquele que está em pé, cuide para não cair. Porque até tem gente que é tão inocente que pensa que é uma ocasião boa de evangelizar dentro do carnaval, no barulho maior do mundo que ninguém nem escuta o que você está falando. E você ali no meio de mulheres nuas, de pessoas promíscuas, e você está ali, você está exposto. Também não vá não, varão. Não vá não, irmão. Não vá não, irmão. Não é o momento não. Interceda, jejue pelo pecador. Vai lá nos pés do Senhor. Não vá lá no carnaval, no barulho, não. Não vá não. Se você quer que eles sejam salvos, você pague o preço, jejuando e orando por eles. Mas jamais se misturando. Jamais achando que eles vão te ouvir, embriagados, drogados. Não vão te ouvir. E você pode ser devorado, devorada espiritualmente. Porque lá tem legiões de demônios, assim diz o Senhor. Lá tem legiões de demônios. Não é lugar de você evangelizar. Ninguém vai lhe ouvir. Já na quarta-feira de cinza, só é você ir para a porta de uma igreja e esperar os arrependidos chegando ali. Não estão mais bêbados. Há um silêncio. Aí você vai na porta da igreja, espera que eles ouçam lá a palavra de Deus, e aí você chega e fala para eles que Deus, Ele quer santidade todos os dias de sua vida.
Não adianta você se emporcalhar. E aí, quando chegar na quarta-feira, você pensa que pronto, você está sujo, suja espiritualmente. Quando não, até enfermo. Porque você está buscando a morte, correndo, buscando a morte de galope. E você não sabe se vai dar tempo de você se arrepender antes de você partir ou de Jesus voltar. Não tenha dúvida não, viu? Jesus vai voltar. E se você não anda segundo o conselho dos ímpios, quando você prefere ouvir o conselho de Deus, quando você não se detém no caminho dos pecadores, você não para, se detém ali. Você deter é você parar. No caminho dos pecadores, você vai para. O maior som, o maior barulho, o maior... E você acha que você ali, você vai ser o pai herói. Você vai evangelizar e a pessoa vai ouvir você. Mas no fundo, você sabe que não dá certo não. Então faça como eu disse. Você não se detenha no caminho dos pecadores. Você vá lá para o seu cantinho de oração. E você se prostre diante do Deus vivo. Você fale, interceda pelas pessoas que você ama e que estão ali. E principalmente pelas pessoas que você nem conhece e que estão ali precisando de suas orações. E você jejuma por elas, intercede por elas e não se detenha no caminho delas. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado. Há muito escárnio nas galerias, nas escolas de samba. Há muito escárnio contra o Deus Altíssimo e contra o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu por nós. Morreu por eles que ficam ali zombando da morte de cruz. Aquela morte que trouxe a possibilidade da vida eterna para o arrependido. O pecador arrependido. Aquela morte tão santa, tão doída, não pode ser motivo de escárnio. E quando chega nesse extremo, não esteja com eles. Não esteja assentado na roda dos escarnecedores. Amados, isso é sério. O relógio. Quantos profetas estão sonhando com o grande relógio que diz que já é meia-noite. De repente nós vamos ouvir o som do céu, a vinda do noivo. Então você não pode perder o seu preciosíssimo tempo envolvido com uma festa tão maligna, tão satânica. Você não pode se vestir de demônio. Você não pode se fantasiar de demônios, de prostitutas, e no outro dia você achar que está tudo bem. Cuidado. Pode ser o fim. Isso é muito sério. Porque aqui ele disse
que o ímpio, que Deus, ele conhece o caminho dos justos, porém, o caminho dos ímpios perecerá. Eu estou falando de morte. Eu estou falando de ai daquele que morrer no pecado, na lama, achando ainda que não tem problema. Ah, mas é cultural. Ah, mas se você for na cultura do mundo, você já sabe que você vai perecer. A palavra, ela não é uma palavra branda, essa que eu estou falando, mas é necessária. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Não fique aborrecido, aborrecida comigo. Não me tenha como uma pessoa que esteja apontando para você. Não. Foi o amor de Deus que me constrangeu para alertar você. Ainda há tempo. Não participe de festas satânicas. Não sente na roda dos escarnecedores. Não se detenha no caminho dos pecadores. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ouça a voz do Espírito. O noivo se aproxima. Não há mais tempo. Você não está vendo os sinais. Não queira fazer como aquelas pessoas que não deram ouvidos a Noé. Aquelas pessoas que não acreditaram que aquele pecado leva à morte. O pecado leva à morte. E o Senhor está chamando para a santidade. Arrependimento de pecados e andar em santidade. Parece até que eu estou falando em outro tempo, porque a moda é dizer que a Bíblia é antiga, é do tempo, eu estou falando da Bíblia, palavra de Deus. É o livro mais atualizado do mundo. É o livro mais verdadeiro do mundo. E você precisa entender que ele fala, esse livro fala das noivas prudentes e das noivas imprudentes. O que aconteceu com as prudentes? Quando o noivo chegou, elas estavam preparadas. Preparadas. Havia azeite em suas lamparinas. Havia a presença de Deus. Ah, mas será que elas não passaram pelas tentações? Claro que sim. Claro, até desânimo. Elas estavam dormindo. As prudentes, elas também estavam dormindo. Mas a diferença é que elas mantinham a relação. O azeite não deixaram faltar. Quando foi que você parou para falar com Deus? É tão importante você parar e entender isso. A presença de Deus está em você falar com Ele, você conhecer a palavra dEle. Primeiro porque você não fala com quem você não conhece. Você precisa conhecer. E aí depois, naturalmente, você vai querer conversar com o autor da vida. E essa conversa, não deixe que interrompam. Não deixe que o mundo interrompa a sua relação com Deus. Você tendo um bom relacionamento com seu Pai, Pai Nosso.
Olha como Jesus ensinou, como devemos falar com o Pai, chamá-lo de Pai Nosso. Como? Como é sua relação com Ele? Você estando com uma boa relação com o Pai, você nem vai sentir nem um pouquinho de vontade de pular num pé só num negócio de carnaval. Ai, não. Pode acreditar. Porque sua relação com Deus, ela faz essa diferença em você. Algo verdadeiro acontece com você quando você tem uma relação boa com o seu Criador. É que o nojo, a ceboseira do mundo, não te atrai mais. Não te atrai mais, acredita? Você podia ser a pessoa mais carnavalesca do mundo. Eu ouvi falar numa das pregações de uma serva do Senhor, que eu não quero citar o nome, ela falou que antes dela conhecer a Deus, ela era a festa que ela mais gostava. Era o carnaval. E hoje pergunta para ela se ela tem pelo menos saudade. Tem não. Ela não sente saudade. Ela sente alegria, alívio de não querer mais se sujar com as coisas do mundo, com o lixo que o homem colocou no mundo, com a maldade, com a perversidade. Quantas famílias foram destruídas por causa dessa festa satânica maligna? Quantas famílias foram destruídas? Quantas pessoas morreram por causa dessa festa maligna? Quantas contraíram doenças terríveis e morreram porque achavam que ali não ia ter uma consequência, mas é uma consequência natural. O salário do pecado é a morte. E hoje o Senhor está te chamando para a vida. O Senhor está dizendo: venha, ande comigo, caminhe comigo todos os dias, que você nem vai lembrar, nem vai sentir atração nenhuma pela morte. Porque é morte, o pecado é morte. E o Senhor está chamando você para a vida, para não fazer como as noivas imprudentes que esqueceram de manter o azeite na lamparina. E aí começaram a dormir e acharam que não ia chegar o grande dia. Porque o grande dia está próximo, amados. O grande dia está muito próximo. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Está muito próximo. Então, é tempo de despertar, de nascer de novo, de pedir a Deus forças para andar em obediência, em santidade, em novidade de vida. Aí você vai viver alegre todos os dias do ano e por toda a sua vida. Você não vai ter uma alegria falsa, uma coisa que não é verdadeira, que é frágil. A droga dá uma mentira, o seu cérebro pensa que está alegre e depois vem uma tristeza profunda. Isso, quem anda com Deus, não experimenta esse sofrimento. Porque nós temos uma alegria constante que não tem ressaca. Até aqui, medite no que Deus falou para o seu espírito. Rumine esta palavra. Ela é de Deus para você, te oferecendo vida.